Então, complementando a aula de logística, hoje a gente vai tratar do tema comercialização agroindustrial. A partir do momento em que eu entendi todas as correlações entre as cadeias agroindustriais, tanto para frente quanto para trás, né? Elaborei todo o processo de gestão do transporte, da armazenagem. Eu preciso entender essa dinâmica de comercialização e como ela pode contribuir ainda mais para o sucesso das cadeias de suprimentos. Relembrando, nós temos duas disciplinas específicas, tá? A disciplina de comercialização, a gente tem duas disciplinas, porque elas têm uma diferença de catálogo. A gente tem a FA109, que são 3 créditos, e aí depois a gente acabou ficando mais com a FA107, que é a mesma disciplina de comercialização, só que com 2 créditos. Então, dependendo do semestre e da grade horária, a gente acaba optando pela disciplina de 2 créditos por conta da organização da grade de vocês. Mas, enfim, quando a gente pensa também em comercialização, a gente tem que entender a amplitude dos sistemas agroindustriais. E quando a gente vai tratar da comercialização, a gente precisa avaliar mais a fundo a natureza desses atores. Eu estou falando de produtores rurais, mas como é que esses produtores rurais se configuram para aquela determinada atividade agrícola? Então, estou pensando no caso da cadeia da soja ou na cadeia do alface. Como é que é o perfil desses produtores? Eu tenho muitos produtores, eles são pequenos, médio produtores. Quantos produtores são, né? É um mercado concentrado? Não. É um mercado que é muito dependente do setor industrial, do setor de insumos, do setor de sementes. Como é que se configura o setor de sementes no Brasil? São poucas empresas que controlam uma grande fatia do mercado. Quem é que define o preço da semente para o produtor? O produtor rural, ele tem algum poder de barganha com a indústria de sementes? Ou eu estou falando de um grupo de produtores que se organiza em cooperativa, em associação, e aí sim consegue negociar melhor essa compra, né, de insumos, de sementes ou de fertilizantes, né, uma vez que a gente está falando de indústrias, né, de conglomerados, empresas multinacionais, enfim. E para frente, quem é que compra esses produtos? Quem é que processa esses produtos? Como é que é essa indústria de alimentos ou de uma indústria que vai produzir ração animal? Quem é que está ali? Eu estou falando de um grupo de frigoríficos que compram os animais da pecuária para serem abatidos. Como é que são esses frigoríficos? Eles são fortes, são grandes, controlam quanto do mercado, se dedicam mais para o mercado interno, para o mercado internacional. Então eu começo, né, quando a gente pensa em comercialização, a entender melhor esses atores. Mas antes, por que a gente troca? Vamos tentar responder um pouquinho o que motiva as trocas, a comercialização. Então, na maioria das sociedades, na maioria dos países, cidades, regiões, enfim, regiões e países acabam se especializando em determinadas atividades que são mais eficientes, ou porque tem mais mão de obra, ou porque tem mais matéria-prima, ou porque investiu em educação ao longo dos anos e tem pessoas bem formadas, por exemplo, para a área de tecnologia, enfim. Cada sociedade acaba se especializando, né, em alguma atividade, seja ela agrícola, seja ela industrial. E aí, quando a gente para pensar no nosso dia a dia, a gente está consumindo uma série de produtos
que vem de regiões diversas do mundo. Então, se a gente está pensando, desde a hora que a gente acorda, o nosso despertador provavelmente veio da Coreia ou da China, o suco de laranja provavelmente de São Paulo, a roupa que você veste para ir para a Unicamp provavelmente passou pela China, né? Enfim, então, tudo que a gente vai consumindo ao longo do dia tiveram origens diversas. Isso porque algumas regiões, alguns países, eles detêm algumas vantagens na produção de determinadas coisas em contrapartida do que teria com outras produções, tá? Então, a gente traz um pouquinho, né, o tema a gente tem uma aula só sobre isso lá na comercialização, mas o que motiva essas trocas, essa especialização, é com relação às vantagens absolutas ou vantagens comparativas, que é um outro conceito que tenta explicar, né, de David Ricardo, um economista, enfim, do século passado, que tenta explicar por que as nações trocam. Então ele estava olhando, claro, o mundo naquela época, como é que os países, por que os países e regiões começavam a transacionar, e aí ele desenvolve então essa teoria das vantagens comparativas, em que, se a gente pensar, por exemplo, num agricultor, ele pode produzir todos os insumos que ele precisa para fazer a agricultura. Então ele vai ter que produzir a sua própria semente, seu fertilizante, a tecnologia para as máquinas, caso ele vá usar, enfim, né? Ele vai conseguir fazer todos os insumos produtivos? Pode até ser que sim, né? Dependendo do capital que ele vai ter, mas ele vai se distanciando do que de fato ele é bom em fazer, que é produzir, né? Fazer agricultura. E provavelmente ele não vai ser tão eficiente, por exemplo, no desenvolvimento de uma máquina, do que é uma empresa, né, de máquinas e implementos, que investiu anos em tecnologia, enfim. Então, o que acontece? Cada ator aí que está nesse mercado, ele vai se especializando no que ele de fato é bom, no que ele gasta menos horas de trabalho para produzir, se ele tivesse que produzir todos os seus bens. Então, isso é o que motiva as trocas, né? Então, essa especialização é o que motiva as trocas, e isso dá, então, origem aos mercados. Então, o que são os mercados, né? Os mercados nada mais são que compradores e vendedores que precisam, né? Compradores, eles precisam de um determinado produto ou serviço, que eu tenho um grupo de vendedores que produz, né, esses produtos e serviços que esses compradores querem e estão dispostos a negociar, tá? Isso é uma visão bem simples do que é o mercado, tá? Então, e é nesse espaço de negociação que vai acontecer, então, a comercialização desses produtos e serviços que compradores e vendedores estão dispostos a negociar, tá? Então, essa é uma visão bem simples, que a comercialização, então, nesse ambiente do mercado, ela nada mais é do que essa transferência do produto produzido aqui no nosso caso, pelos agricultores para outros agentes. Pode ser uma relação direta entre o produtor e o consumidor final, né? Ou, dependendo do produto agrícola, eu vou ter um conjunto de intermediários nesse processo, né? Seja intermediários a indústria, uma agroindústria, ou uma cooperativa, ou intermediários mesmo, que vão pegar esses produtos lá do campo, levar isso para uma Ceasa, para uma central atacadista, como é o exemplo que a gente tem aqui em Campinas.
Então, um conceito já, assim como a logística, eu comentei na aula passada, a logística ela foi evoluindo o seu conceito, entendimento da logística, os problemas que a logística estava tentando resolver. O conceito de comercialização é a mesma coisa. Então, ele é mais do que essa simples troca, né, de bens e serviços entre produtores e compradores, né? Então, eu preciso entender essa mudança, né? Eu estou repassando a responsabilidade sobre aquele bem para outros agentes e esses outros produtos eles podem passar por um processo de transformação, de diferenciação, de agregação de valor, mesmo na mão de um intermediário, tá? Então, eu preciso, cada atividade agrícola, cada produto agrícola vai ter as suas normas e regras. Tá? Então, se a gente pensar em produtos, vamos pensar aí na casa, por exemplo, no caso dos orgânicos. Eu preciso, né, eu tenho lá uma empresa certificadora que vai certificar que de fato aquele produto seguir os preceitos da produção orgânica. O produtor rural, o produto dele recebe um selo, então ele consegue de fato vender isso para um Ceasa ou vender isso diretamente para as redes de varejo, para as redes de supermercado, consegue de fato vender esse produto que tem normas e regras específicas, né? E isso acaba se traduzindo no preço, né? Então, esse processo aí dos orgânicos, ele tem, claro, um custo maior, tanto de produção, esse custo da empresa certificadora para certificar todo o processo. Então, isso acaba, essas normas e regras específicas têm uma agregação de valor, claro, e isso é transmitido para o preço. Então, tem um preço diferenciado, claro, para dar conta de toda a margem de comercialização que tem que ser repassada para a cadeia. Mas, de qualquer forma, então, a comercialização, os mercados, eles vão evoluindo o conceito, se adaptando, claro, às mudanças que acontecem na sociedade, tá? Esse é um pouquinho, né, do caso do alface mesmo, que eu já acabei de falar. Então, a gente pode ter uma produção simples de alface, o produtor pode entregar isso direto numa feira livre, para uma rede de supermercado, enfim, né? Abastecer o comércio local sem agregação de valor, mas ele pode então, né, partir para uma produção orgânica, fazer um minimamente processado, esses produtos já higienizados e prontos para consumo, com uma pequena agroindústria, né, bem pequenininha mesmo, dentro da sua propriedade, o investimento não é muito alto, então ele consegue agregar valor. Isso porque a sociedade também vai mudando, vai evoluindo. Então as pessoas querem comida mais saudável, sim, elas querem, mas elas também querem mais praticidade. As pessoas diminuem o tempo em que ficam em casa, tirando a pandemia, né? Que a gente ficou muito em casa e voltou a prática de cozinhar, enfim, né? Mas de qualquer forma, vamos deixar o aspecto da pandemia um pouquinho de lado, mas a sociedade ela vai mudando, ela quer produtos orgânicos, mais do que queria antes, o consumo de orgânicos vem aumentando muito. No Brasil também, a despeito, né, a despeito do que acontece nos outros países, Europa é um dos mercados que mais se consome orgânicos no mundo. Isso, claro, tem a ver com a renda também, porque a gente está falando de produtos mais caros. Mas, enfim, veja, um simples alface, eu consigo pensar numa estratégia de comercialização, uma boa estratégia de comercialização para um pequeno produtor, em que ele pode optar pela produção orgânica ou optar por um minimamente processado, que essas embalagens aí desses produtos já higienizados e prontos para consumo. Quando a gente vai analisar a comercialização, existem 3 grandes maneiras de se avaliar um sistema de comercialização. Primeiro,
avaliar qual que é a função da comercialização para aquela cadeia produtiva, tá? Então, bom, é simplesmente troca, ou eu tenho uma função física mesmo, de levar os produtos, armazenar, né? Então isso faz parte do processo de comercialização, e levar isso para o consumidor final. Ou não, eu tenho a comercialização, sempre vão ter essas funções, mas para determinadas cadeias produtivas vai ter mais função de troca do que função física. Se eu estiver falando, por exemplo, de FLVs, então a função física da comercialização é importante, porque, como eu já comentei, as frutas, legumes e verduras, uma vez colhidas, elas só vão perdendo sua qualidade ao longo do tempo, né? Porque o processo de maturação é um processo irreversível. Então, a comercialização tem uma função física muito maior do que tem, por exemplo, para grãos, tá? Ou para, se a gente pensar para produtos, se a gente pensar em biocombustíveis, tá? Claro, tem uma função física, né, de fazer a tancagem do etanol e tal, enfim, se a gente assim imaginar mais, né, a gente não está falando dessa perda de qualidade. E tem funções auxiliares, que são o quê? A comercialização também, né, a gente uma política, existem políticas agrícolas, que vai ser tema da nossa próxima aula, políticas específicas para apoiar a comercialização, seja a prática de preços mínimos, né? O mercado do milho já se usou, né? E vira e mexe se usa desse instrumento, dessa política agrícola, que é a política dos preços mínimos, mas enfim, é tema aí para a próxima aula, mas vejam como todos os temas estão correlacionados. Então, sim, a comercialização também tem essas funções auxiliares. Outra maneira de analisar a comercialização dos diferentes sistemas agroindustriais é avaliar o tamanho dos canais de comercialização. Qual que é a prática para aquela cadeia produtiva? São as trocas diretas? Ou, um pouquinho do que eu falei no comecinho, como é que é esse grupo de produtores aí, né? Eles conseguem vender direto nas feiras livres, que é o que a gente chama de canal nível 0. Veja, né? Tem vantagens e desvantagens, porque o produtor, né, ele tem que fazer toda a gestão desse processo de colher, organizar isso e colocar isso, né, nas feiras livres. Então, ele tem que fazer esse processo. Ou a gente está falando de um canal de comercialização de nível 1, que sai do produtor, passa para um intermediário, e aí sim vai para uma rede varejista. Enfim, eu posso analisar as cadeias agrícolas em termos de qual é o tamanho do canal de comercialização, tá? Então, isso é uma outra forma de analisar a comercialização. Ainda nessa visão, nessa análise institucional, né? Eu tenho também, eu posso analisar também, né? Se essa cadeia, ela é uma cadeia que ela foi integrada horizontalmente ou verticalmente. Então, existem vários exemplos aí de empresas do mesmo ramo que se juntaram. Então, isso, analisar a comercialização do ponto de vista institucional, é entender como é que se dá, como é que essas empresas que atuam no setor agroindustrial, como é que elas interagem. Porque isso, quanto mais essas grandes corporações, essas grandes empresas, né? Então, junto aí Nestlé e Garoto. Então, imaginem o produtor lá de cacau, como é que ele fica, né? Então, antes ele até tinha outras empresas para vender essa matéria-prima, mas aí, quando a gente começa a criar esses conglomerados, o poder de barganha do produtor junto a essas empresas diminui ainda mais, né? Porque então essas grandes corporações, essas grandes empresas agroindustriais aí de alimentos,
elas acabam ditando mais como é que vai ser a dinâmica de preços daquela matéria-prima, daquele produto para o produtor rural. Então, sim, existem mecanismos aí, inclusive de Estado, para tentar controlar esse processo de fusão e aquisição das empresas. Tá? Então, os canais de comercialização são curtos, são longos, esse processo de integração vertical, horizontal, são análises institucionais da comercialização. E por último, uma outra maneira de entender a comercialização das cadeias agrícolas é através do método estrutural, que eu vou ver qual que é a estrutura desse setor, dessa cadeia, né? Vamos pensar na cadeia que é mais fácil, a cadeia do trigo. Como é que ela se estrutura? São grandes, pequenos, médios produtores? Onde é que eles estão localizados? Já ficam na região sul do país? Tá. E qual que é os compradores desse trigo? Os moinhos, eles ficam onde? Eu tenho muitos moinhos no Brasil, poucos moinhos. Eu tenho uma concentração de moinhos na região do estado de São Paulo, né? Porque a indústria de panificação fica mais concentrada em São Paulo. E como é que são essas indústrias? Tem indústrias brasileiras, é indústria brasileira, é indústria multinacional, é indústria internacional, enfim, como é que é a estrutura dos atores que participam? E por que isso é importante? A partir dessa estrutura dessas empresas, desses agentes que atuam, eles vão ter determinadas condutas de preço. É mais fácil negociar, é mais difícil negociar, tem mais competição, tem menos competição. Eu tenho muitos produtores de trigo, mas eu tenho poucas empresas que compram esse trigo, né? Então, é um mercado mais concentrado. Eu tenho 5 grandes grupos concentrados aqui no estado de São Paulo que compram esse trigo. Claro que só o trigo produzido no sul é insuficiente para abastecer esse mercado. A gente importa muito trigo, tá? Então essas indústrias, né, processadoras, esses moinhos, elas têm estratégias, né, para adquirir essa matéria-prima. Então, elas têm algumas condutas de mercado e isso implica no resultado final, no desempenho, na eficiência, né, dessas empresas, que a gente pode falar isso para a cadeia do trigo como um todo. Então, o desempenho de mercado dessas empresas ou desse setor, né, é influenciado pela estrutura, pela conduta que vai definir o desempenho de mercado dessas empresas, desses produtores, dessa atividade do trigo como um todo. Então, eu preciso avaliar quem são os ofertantes da matéria-prima que eu estou analisando na minha cadeia produtiva. É o trigo? Não, é a soja? Eu estou falando de produtos hortifrutícolas. Então, como é que isso se organiza? Quem são os compradores? Então, agora eu vou olhar do ponto de vista da demanda, né? Não, uma cadeia produtiva que é direto, é produtor, consumidor. Não, tem uma indústria, tradings, agrícolas, enfim, né? Então, e aí, em função dessas características, essa cadeia, se eu estiver analisando do trigo, ela vai ter uma conduta que vai definir se o Brasil vai ter uma participação relevante no mercado internacional. Por exemplo, a gente falou um pouquinho na nossa aula lá do Panorama da Agricultura, no market share do Brasil nas exportações, market share do Brasil na produção. Então, esse market share, tanto na produção quanto na exportação, essa participação no mercado é o desempenho daquele setor no mercado mundial, por exemplo. Tá? Então, em função dessas características de compradores, vendedores, eu vou ter uma dinâmica de preço diferenciada. Então, se eu tiver no mercado
né, em que a gente fala de concorrência perfeita, em que eu tenho muitos produtores e muitos compradores, né? Então, a dinâmica de preço vai se dar, né, pela livre concorrência. Agora, se eu tiver, né, por exemplo, nos extremos aí, em que eu tenho apenas um grande, né, vendedor, detentor aí da matéria-prima, né? Não é exatamente assim, mas se a gente pegar um exemplo aqui mais próximo, a Rússia é um grande, né, o principal aí exportador de fertilizantes de base potássica, tá? Então, digamos que, né, não é exatamente assim, mas vamos pensar que existisse só a Rússia, né? Então apenas um vendedor. Então vejam, quem é que controla mais os preços? É esse grande vendedor. Pensando em agricultura, tem muitos compradores para esse produto, porque, enfim, a agricultura, grande parte da agricultura usa fertilizantes, né? Então eu tenho muitos compradores, mas quem vai definir aí essa política de preço vai ser a Rússia. Do outro lado, se a gente pegar um mercado, né, que a gente chama de monopsônio, em que eu tenho apenas um comprador, tá? E muitos vendedores, quem é que vai definir mais esse preço? São os vendedores, né, que são muitos? Não, é esse grande comprador aí. Vamos pensar que a China, ela pode ter um monopsônio aí de algumas coisas, ela é o grande comprador, né? Se a gente pensar nas cadeias agrícolas aí, claro, não é exatamente assim, mas enfim. Então, a China consegue influenciar mais em determinados, né, no comportamento de preço de determinadas cadeias agrícolas, tá? Então, quando a gente começa a entender esses atores, o perfil dos produtores, compradores e como é que é a dinâmica entre eles, então a gente consegue avançar no entendimento dessa política de preços que vai se estabelecer e, em função disso, eu vou ter um desempenho, né? A gente pode medir esse desempenho aí pelo lucro ou pela participação de mercado, né? Se o Brasil é um grande exportador, então ele tem um desempenho de mercado importante no mercado da soja, por exemplo. Enfim, essa é o tipo de análise da comercialização do ponto de vista estrutural, estrutura, conduta, desempenho, tá? Então, na disciplina de comercialização, além desses aspectos, né, relacionados a essa dinâmica de mercado, a gente também elabora um estudo de mercado. Então, para quem aí vai se deparar daqui a pouco com os estágios, então tem uma área importante em que a gente tem tido muitos alunos caminhando, né, para essa área de inteligência de mercado. Então, a gente faz toda uma rotina, né, um passo a passo de como fazer um estudo de mercado, que perguntas são importantes responder, aonde eu vou buscar esses bancos de dados. Então, vocês aprendem a mexer nos dados da USDA, nos dados do Comércio Internacional do Brasil, nos dados do Comexstat, aprende a trabalhar com os dados do IBGE, da Conab, enfim, a gente apresenta várias bases e dá um passo a passo de como estruturar, tá, um estudo de mercado. Eu deixo aqui esse vídeo para complementar, vou deixar lá também no Moodle, que é uma entrevista do professor Vakil. Eu uso muito o material dele, é um professor lá da URGS. Eu uso bastante as apostilas que ele veio desenvolvendo ao longo da carreira dele, para apoiar aqui as nossas aulas, tá?